Bem, gente, eu esqueci as perguntas, mas a gente pode seguir, né? Falando processos, Questão das as empresas coisas. olharem para essas questões, Empresa, então. captação e de É, como falar para o público jovem. eu lembro de uma coisa de visual e tal, que o pessoal vai pro show com a roupinha, tem gente que faz até a pinturinha assim do babadinho, eu fico emocionado toda vez que eu vejo. E pô, é muito legal o quanto a gente pode se comunicar com pessoas que até compartilharam a mesma realidade que um dia você teve. Por exemplo, eu sou de Castanhal, uma cidade que fica a 70 quilômetros de Belém, do Pará. Isso é uma coisa muito louca. Todo mundo acha que eu sou de Belém, mas ninguém me pergunta. Tu é de Belém, menino? Já fica direto. Pará é Belém. Pará é dentro de Belém, mais do que Belém dentro do Pará. E resumindo a história, eu já recebi mensagens de meninos e meninas introspectivos que têm, sei lá, ansiedade, que são coisas que eu costumo compartilhar e que se estimulam com a minha criatividade, com autodidatismo, com essa coisa de ser independente. Tipo, eu não tenho a cué para fazer um disco, não tem babado, eu vou fazer esse disco. Não se preocupe, não vou ficar reclamando que a lei não sei o que me aprovou no babá. Eu vou ligar meu notebookzinho lá, exportar o Wave, upar no SoundCloud, a vida segue e a gente continua. E esse tipo de maneira de trabalhar que eu tenho desde que eu inventei de fazer esse babado e começou a dar certo, inspira pessoas para essa coisa da limonada, né? Você não tem... Como é? Do limão? Isso. Do limão, da limonada. É isso. E limonade, limonade. E é muito legal, porque... Ai, eu tô me enrolando inteiro. Vocês entenderam, né, gente? Obrigado. Mas eu quero falar uma coisa que eu lembrei, que eu tinha esquecido dessa questão dos jovens e tudo mais. Uma vez, uma pessoa falou uma coisa para mim e não me saiu da cabeça assim por muito tempo, que é: você é tudo que eu gostaria de ser, mas eu não posso, porque eu não tenho coragem. E daí isso me fez pensar na influência que nós temos sobre as pessoas, sobre os jovens, que muitas outras pessoas vêm e me falam, sim, de como a minha atuação os motiva e movimenta, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que somos colocados, enquanto artistas, num lugar intocável e no lugar de que eu chamo de complexo de duplo A, que é de admiração e aberração ao mesmo tempo. E somos admiradas, somos veneradas, as pessoas nos amam, mas ao mesmo tempo somos intocáveis e, através de nós, algumas pessoas vivem os nossos amores, as nossas vontades, a nossa coragem, mas não têm coragem de ocupar um espaço como o nosso, né? Porque parece que estamos nesse espaço de aberração. E daí eu fico pensando na influência sobre essas pessoas mais jovens, da importância, talvez, da gente, de alguma forma, inclusive, quebrar essa barreira do palco e de nos dar a responsabilidade de levar essas questões adiante. Porque eu acho que nós temos a responsabilidade da nossa própria identidade, da nossa própria... enfim, das nossas atitudes. Mas isso que se constrói, e que se constrói com a música, é junto, né? Isso que se constrói, eu acho que só é possível coletivando-se, nos organizando, formando redes de apoio. Eu acho que esse é o principal ponto da música, é a formação de redes de apoio, onde eu, daqui de São Paulo, da periferia, da Fazenda da Juta, consigo me comunicar com outra pessoa lá do Nordeste, consigo me comunicar e falar com pessoas que estão em outros lugares que eu nem imaginava, mas que não é a nossa responsabilidade, única e exclusivamente, de levar essas questões adiante, né? Então,
quando eu fico pensando nesse lugar da influência, eu penso principalmente na quebra desse espaço também de iconização de algumas pessoas que têm a responsabilidade de levar essas questões. Cadê a produção? Tem mais tempo para pergunta ou não? Eu tenho uma pergunta aqui. Tem tempo? Eu tenho uma pergunta aqui. Espera que eu vou descer. Oi, meu nome é Cairo, eu trabalho aqui no festival. Eu, na verdade, sou operador da outra sala. Eu vim dessa sala só para operar a mesa de vocês, fiz o meu esquema, porque eu não queria perder. Oi, Jaime. Como essa é uma feira de música em que a gente está falando também de questões abstratas, entre aspas, mas a gente veio aqui para se conectar num nível de trabalho, a minha grande questão atualmente, enquanto comunicador, enquanto artista, músico, produtor, é o trabalho, é como transformar o que eu faço em meio de vida. E quando a Jamila falou da questão de ter opção, das travestis não terem opção e vocês já estão um passo à frente porque vocês têm a opção, eu fico pensando também em vários outros amigos que são super talentosos. Lá na periferia, eu sou da Zona Norte da Freguesia do Ó, não só músicos, drag queens, atores, estilistas, e que a gente quer tanto fazer, mas essa opção de transformar isso que a gente faz em trabalho, ela não existe ainda. Eu coloco ainda porque eu tenho esperança. Ela ainda não existe para a gente. E a gente está vislumbrando um futuro próximo que não é muito esperançoso. A gente está vislumbrando um futuro sem arcabouço governamental, que teve grande papel no sustentamento da arte no Brasil nos últimos 20 anos. A gente está vislumbrando os próximos 20 anos sem isso. E aí eu vejo vários artistas, principalmente do espectro do arco-íris, queers e tal, inclusive a Nicole Patrício, que é minha amiga, que ela tem um projeto solo, uma banda de uma mulher só, que é a Alambradas. A gente conversa sobre isso, sobre como não há espaço nos meios estabelecidos da música especificamente, selos e empresas de managers e tal, para artistas queers e mulheres que fazem tudo. Elas escrevem, elas compõem, elas produzem, elas finalizam. Como, por exemplo, a Mamundi. A Mamundi é uma mulher que, só por ela fazer todo o processo, ela já quebra um padrão de gênero na indústria da música. Então, eu acho que, por exemplo, ela seria uma adição muito boa para a mesa do ano que vem, se for ter mais esse assunto. Eu tenho um selo independente online e eu estou pensando em reposicionar esse selo para ativamente abarcar esses artistas que estão se sentindo marginalizados do próprio mercado principal da música. Estou aprendendo várias coisas sobre distribuição, etc. e tal. Eu queria saber se vocês têm algum tipo de perspectiva ou sugestão na construção do espaço do artista trabalhador das nossas comunidades não hétero, não brancas, não cis e principalmente não ricas. Tem mais pergunta? Agora já faço ou vocês vão responder? Oi, meu nome é Lucas. Eu tenho uma pergunta assim, eu sou de outro ramo assim de musical. Eu gosto muito do estilo de vocês e eu queria uma dúvida muito forte que assim, vocês têm uma característica que é muito legal, que é tipo assim uma união, pelo menos ao me parece, que não tem nos outros estilos musicais. E é uma coisa que eu queria entender assim, como que vocês fazem para se fortalecer e queria que vocês falassem para a galera assim, tipo, gente, olha, é assim que a gente faz, tipo, a gente é músico, todo mundo, no geral, e vamos fazer isso para a gente se unir, chegar a algum lugar e tal. Eu acho muito bacana isso. E gosto muito do som de vocês, valeu. Tem mais perguntas? Aqui, ó, embaixo. Oi, meu nome é Pedro. E eu queria, na verdade, perguntar para a Raquel, que falou sobre, enfim, você sofreu violência, né? E eu queria saber se você, na verdade, sentiu isso
no próprio meio que você está inserida, pelas pessoas que às vezes têm essa empatia mascarada, né? E como você lidou com isso. Eu queria saber se você sentiu isso no meio que você agora está inserido. Amor, eu sou o demônio, né? Quando eu tô bravo. Não, tô brincando. Mas E quando não tá também. Olha, eu sou daquelas que, assim, meu rosto até muda nessas horas. São muitas as... Esse espaço aqui, ele é muito violento. O cotidiano, dentro do nosso trabalho, ele é muito violento. Ele só não é mais... E assim, para eu conseguir ficar aqui, eu deixo um monte de violências passar. Porque senão eu vou ser boicotada. Porque se eu falar para todo mundo, às vezes que todo mundo foi violento comigo, eu sou boicotada. É real. Tipo, e tem gente que eu tenho que ficar quieta, assim, porque eu sei que tem poder para me boicotar, entende? E é uma realidade. Porque eu já escutei frases assim assustadoras. Porque como eu sou metida à executiva também, a parte executiva do trabalho é muito... ali fica uma série de imposições mesmo. Imposições de homem, branco, cis, imposições racistas, que, lógico, por eu ser uma artista independente e eu ser dona do meu projeto, eu consigo muitas vezes romper com certas coisas e impor certos movimentos. Porque não é que eu deixo muita coisa passar, não. Muita coisa não passa mesmo. Isso me faz, inclusive, ser conhecida conhecida não, mas isso me faz, às vezes, ter posturas arrogantes, ter postura que é tipo assim, blasé, porque quando você é uma mulher negra travesti, se você der uma ordem para o homem branco, você vira arrogante. Entende? Quando você é uma mulher negra travesti, se você fala para a sua equipe que aquilo não vai acontecer, você pode ser super arrogante, entendeu? E eu sou, porque eu dou mesmo. Mas é difícil. É uma dinâmica do cotidiano muito difícil. E quanto mais você quer que as coisas funcionem à sua maneira, mais difícil fica. Porque os vícios opressores estão aí em toda parte, em todo lugar. Eu acho que eu devo sofrer, assim, sei lá, não consigo dar uma quantidade, mas eu escuto frase racista todo dia, trabalhando com as pessoas da agenda progressista. Entende? Eu escuto, todo dia eu escuto. Você imagina, essa mesma camiseta aqui que eu, mulher negra, resisto, eu já fui boicotada de um programa de televisão porque eu estava com ela. Foram 9 minutos de matéria em que eu não apareci. Só apareceu a Açucena e o Rafa, eu não apareci. Então, quanto mais, inclusive, eu vim com ela hoje para a provocação mesmo. Porque quanto mais você provoca... essa mesma mesa aqui, acho que tinha a Laia a mais, tinha Rico da Lazan a mais, mas a gente estava em um outro espaço, e porque eu fiquei o tempo todo batendo na tecla que a mídia era racista, que a imprensa era racista, que a imprensa era racista, que a imprensa era racista, no final da entrevista eu fui a única de todas nós a não ser entrevistada por uma das jornalistas. Ou seja, quanto mais você provoca e quanto mais você bota o dedo na ferida, mais fácil é você receber boicote. Por isso que eu preciso segurar um pouco, às vezes, a minha onda para não ser boicotado e morrer no começo, entende? Porque senão, esse espaço, acredite, é um espaço muito violento nesse sentido, e você precisa ter um raciocínio estratégico para engolir algumas coisas, inclusive engolir as violências, para que você consiga sobreviver, se sustentar nesse espaço. Eu acho que é isso. E eu queria parabenizar todas vocês, todos, né? Porque o trabalho é muito lindo mesmo. Assim, comecei a conhecer o trabalho de todo mundo que está aí há pouco tempo, e é inspirador. Eu acho que é um momento que pede isso, e parabéns, de verdade. Parabéns. Alguém quer responder de vocês?
Não, que foi feito? Acho que tiveram as perguntas que a gente talvez não tenha comentado, né? Aqui é do... Eu acho que esse... Quer falar? Não, pode falar. Não, eu acho que vão acontecendo várias coalizões, assim, né? Que são... Às vezes são naturais, às vezes são espontâneas, às vezes são projetos que calham de acontecer junto. Mas é como a Raquel falou, assim, é um glamour também que de fora parece que as coisas estão acontecendo, que a gente está rico e, tipo... o aluguel do mês que vem, assim, como vai ser pago, assim. Então, tá todo mundo nesse rolê aí também, tipo, todo dia tentando, né, assim... Mas eu acho que uma coisa que acontece que é muito importante é a gente mesmo se encontrar na casualidade da coisa, tipo, às vezes sair para tomar uma cerveja, para conversar mesmo e entender que a gente precisa estar junta, sabe? Que nada vai acontecer se uma questão de ego for maior que tudo isso, sabe? Porque a gente... Já tem tanta gente tentando destruir a gente dia a dia, que se a gente estivesse destruindo entre a gente, não vai fazer sentido. Se a gente estiver com o nariz empinado para outra mana que passa, achando que ela chegou e tomou o seu lugar, tipo, não vai fazer sentido para a gente. Então, acho que essa coisa nossa do encontro mesmo acontece quando a gente se encontra para trocar coisa pequena, assim, sabe? Na miudez, a gente encontra esse espaço de força para seguir resistindo junto, tá cada vez mais se fortificando. Acho que é um pouco disso. Eu acho que responde a pergunta dele, né, nesse sentido, porque eu acho que as redes que a gente tem criado, a Lin falou uma frase uma vez que a união faz a cena, né? Lembra? E isso é lindo, não lembra? Tem a MP Bill também. E tem a MP Bill também, A MP Bill. que você fala. Eu acho que é isso, que para esses artistas é se encontrar, é se unir em rede e estar disposto a diminuir o ego, porque o ego do artista é muito grande. E é lógico, é você dar uma baixada na bola, amiga. Mas assim, com a gente foi muito natural mesmo. Por isso que algumas pessoas se impressionaram. A gente viajou com Salada das Frutas por 5 cidades e foi impressionante a união de todos, assim, muito, de músicos, artistas, mas é porque essa disposição nossa, ela aconteceu desse jeito. Todo mundo tem problema e qualquer cena vai ter os seus problemas, as suas divergências de ideias, e vai acontecer isso naturalmente. Agora tem que ser unido, ainda mais quando você não tem os espaços de privilégio. E ainda mais quando a gente tem que conquistar e quer conquistar esses espaços. E essa rede, eu acho que é uma rede importante de pensar, que é uma rede onde a gente se fortalece e se ajuda emocionalmente, psicologicamente, financeiramente e em vários outros sentidos, que é importante, que nos mantém firmes, que estão para além do trabalho e que também são relativas ao trabalho, né? E eu acho que é isso que nos mantém firmes na cena também, para além do trabalho, né? Para além só da admiração, é saber que a gente está bem, porque eu acho que para muitas de nós aqui, ser feliz é uma questão política. Para mim, ser feliz é uma questão política. Para uma travesti negra, ser feliz é uma questão política. Sim. E a MC Lin é a mais falsa entre nós. Quer falar alguma coisa? Quer responder alguma coisa? Só perguntei, não se force. Carlos, você falou da questão de trabalho, de fortalecer a cena, como é? Ai, meu Deus. Tipo, viver disso, né? Viver disso é muito louco, é a primeira vez que eu estou vivenciando isso. Eu vou completar 6 anos em São Paulo. Muita gente acha que eu, sei lá, toda hora estou vindo do Pará, eu estou aqui há quase 6 anos. E antes disso eu era produtor musical, a gente se encontrou até no começo, batia ponta, era babado. Eu não sei, eu acho que eu ainda uso mesmo. Fruit Loops, adoro. Resumindo, é um caminho difícil, é árduo, e agora, em 2016, eu estou vivendo de música. Mas não é fácil, 6 anos aí na batalha, entendeu? Mas uma coisa que eu bato muito na tecla é
um trabalho consistente, bem pensado, interessante. É tipo aquela coisa meio RuPaul, né? Carisma, talent, uniqueness. Tem que pensar nessas coisas todas. Todas elas são importantes. Você não pode se doar mais ou menos. Você tem que se doar por inteiro. Tem que ser... entendeu? E foi isso que eu me propus a fazer. Ainda estou num aprendizado, numa lição, toda hora aprendendo, batendo cabeça. A gente teve problema com um contratante que ficou devendo a gente. Aí a gente entendeu que tem que fazer uns contratos, que tem que pagar, né, antecipado, um babado, aí antes de entrar no palco outro babado. Aí tem gente que fica meio ofendida que a gente não pode cobrar antes do tempo. Eu tenho dinheiro, mano. Para de... Então, mas tá lá no contrato, já conversou, mano. Que papo é esse? Tá doida? Resumindo, essas coisas. Vai mais pergunta, bora conversar. Ai, adoro Steve Universe. É tudo. É tudo. E tem a questão de gênero, assim. Olha, estamos falando do desenho da Cartoon Network, né? Oi? Bom, a Lineker daqui a pouco tem que ir lá fazer o show no Anhangabaú, né, Lineker? Aquelas assim, o Festival de Direitos Humanos começa hoje, não é mesmo, Lineker? Você vai abrir lá o show, né, de abertura do festival. Mas não sei, a gente tem mais tempo? Não, né? Porque a Lineker tem que ir lá abrir, gente. A secretária falando. Não, né? Acho que não tem, mas enfim. Bom, então, para finalizar, eu queria agradecer o convite do Sim, quero dizer que foi um prazer dividir a mesa com todas e todos vocês. E só para terminar, eu queria falar uma coisa assim do quanto que é importante ter pessoas assim no cenário e que assim a gente trata como se fosse uma grande surpresa, e não é surpresa. Sempre estiveram pessoas produzindo, pessoas trans produzindo. A questão é que elas não tinham visibilidade, né? E aí a gente trata como a maior surpresa do mundo. Nossa, fulana canta, como se fosse uma coisa de outro mundo. Sabe até falar, né? E essas pessoas sempre estiveram aí. A questão é que elas eram invisibilizadas, né? E aí eu não acho que é respeitoso, inclusive, com o trabalho delas, tratar como se fosse uma coisa de outro mundo, né? Quando na verdade não é. Na verdade é porque a gente vive num país em que a norma é ser branco, é ser cis, é ser hétero, né? E aí, justamente por isso, quando aparece uma travesti negra na cena e de repente a Avon se interessa, aí pessoas medíocres vão lá e fazem uma charge. Quando sempre eram pessoas brancas, não tem problema. Essas pessoas também não estão na lógica capitalista? Quem que aqui não está dentro da lógica capitalista? Né? Quando a gente fala de indústria fonográfica, quem que não está dentro da lógica capitalista? Mas aí é só quando aparece uma pessoa negra, está vendido pelo capitalismo. Todo mundo está dentro de um sistema capitalista. Então, acho que é a gente começar a fazer esse questionamento, por que quando é o negro, quando é a travesti negra, quando é a pessoa trans incomoda, e quando tem aí um mar de pessoas brancas, que é a norma, que é a grande maioria, a gente sequer questiona, porque a gente naturaliza que pessoas brancas têm que estar naqueles espaços, quando, na verdade, elas só são privilegiadas. Porque até esse privilégio da branquitude tem, o da mediocridade, porque a pessoa pode ser medíocre e ela está lá fazendo sucesso. E aí... É verdade, não são geniais. Não estão lá porque são geniais e tal. Estão lá porque o mundo é racista, o Brasil é racista, o país é racista, né? Então, a gente tem que começar a se questionar por que a gente se incomoda. E acho que isso que a Raquel traz da representação é extremamente importante discutir representação. Isso que ela falou. Então, ninguém se incomoda porque é uma travesti negra, como ninguém se incomoda porque a cada 23 minutos um jovem negro morre, porque já se tem a construção de que o negro é violento, ele mereceu... tem passagem na polícia. Essa representação estereotipada, inclusive, justifica a morte dos nossos corpos. A gente precisa de outras representações que sejam mais humanas, inclusive, para que as pessoas entendam a nossa multiplicidade e não justifiquem a violência contra nossos corpos. Né? Então, acho que é importante a gente estar atento e atenta a isso, para não cair nessas armadilhas, na verdade, porque eu acho que as pessoas só se incomodam quando a totalidade é branca, ninguém se incomoda. Quando a gente consegue um furinho, porque a gente ainda é exceção, as pessoas estão se incomodando. Então, acho que a gente tem que fazer
eu acho, essa reflexão e por que a branquitude se incomoda quando ela não é totalidade. Acho que é isso. Obrigada. Eu gostaria de convidar vocês para o nosso showcase, que vai ser às 8 horas aqui mesmo. Quem puder, quem quiser. Eu vou estar bem empolgada.